Olá, tudo bem? Hoje, dia 11 de abril, e o tema da devocional é ação. A leitura bíblica está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. E o versículo-chave também está em Atos, mas no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Desde o princípio, o ser humano foi colocado no mundo para administrar a natureza e todos os animais criados por Deus. Dessa forma, ele só é totalmente feliz quando está realizando algo. Nem sempre o faz de forma correta. Todavia, sem isso, ele não tem senso de propósito. O homem precisa de ação. O escritor francês Roger Martin afirmou ainda, abre aspas, a inteligência só conduz à inação. É a fé que dá ao homem o ímpeto necessário para agir e o entendimento para perseverar. Fecha aspas. A narrativa dos evangelhos nos mostra Jesus constantemente em ação. Ele foi incansável ao realizar a obra do Pai. O seu alvo era obedecer a Deus. Da infância até a ressurreição, vemos que sua atividade sempre foi movida por uma grande determinação em cumprir sua tarefa. Reuniu homens simples e indoutos a outros com melhor formação, andando constantemente com eles. Ensinava-os pelo exemplo, oferecendo-lhes assim um seminário prático por meio de sua própria vida. A formação deles foi tão boa que os impeliu a dar continuidade à obra de Jesus. A atuação de Jesus mudou-os completamente. Depois que ele subiu aos céus e lhe enviou o Espírito Santo para que continuassem a orientá-los, estes alunos entenderam que não podiam ficar parados e uniram-se para colocar em prática o que haviam aprendido do Mestre. O trabalho destes discípulos de Jesus, depois chamados de apóstolos, está registrado no livro de Atos. Eles se reuniram arregaçando as mangas, apoiaram uns aos outros e começaram a instruir outras pessoas, assim como eles tinham sido ensinados. Eles se estavam ensinando. Em vez de ficar lamentando a saudade do mestre e ceder ao medo e à insegurança, decidiram colocar a mão na massa para que a obra de Jesus continuasse. Quem realmente conhece Jesus quer imitá-lo. E você? No trabalho para Jesus, o cristão encontra seu verdadeiro e pleno propósito de vida. Não podemos ficar parados, de braços cruzados. Nós precisamos agir. O Espírito Santo nos orienta, nos capacita para a ação. O nosso Senhor nos motiva, Final de Mateus, capítulo 28, vai dizer para nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e que o Senhor estaria conosco todos os dias, nos capacitando, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, e Ele estaria junto com a gente. Então eu gostaria que você pensasse nisso, gostaria que você refletisse sobre a ação de Deus em nós e a ação de Deus através de nós, O que Deus fez em mim, o que Deus fez em você, na sua vida, não pode ficar retido apenas aqui, a nossa individualidade. Nós precisamos repassar isso aos outros. E o Evangelho, a boa nova, essa boa notícia, ela é representada, um pregador batista, Charles Spurgeon, ele diz que a pregação do Evangelho nada mais é do que poderia ser comparada a um mendigo falando para o outro aonde encontrar pão. E é isso, nós não podemos ser egoístas, achando que porque nós encontramos o pão da vida, a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, e ela é só nossa, e só a gente deve beber e permanecer. Muito pelo contrário, nós temos que agir levando outros a essa verdade maravilhosa. Então nós precisamos de ação. Nós temos vários exemplos na Bíblia, de pessoas que foram tocadas, foram curadas, foram salvas pelo Senhor Jesus e logo em seguida já começaram a espalhar essa notícia maravilhosa a outros. Então nós não podemos deixar essa mensagem maravilhosa restrita a nós.
Nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos agir em amor com as pessoas ao nosso redor, porque nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para elas, para fazer boas obras. Então nós precisamos estar sempre agindo. Que Deus nos ajude, nos capacite e derrame mais do Espírito Santo dele sobre nós, para nós agirmos com amor, com sabedoria e com graça. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, pela ação do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, pela ação de Jesus Cristo, que nunca nos desampara, está sempre conosco todos os dias. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor coloca em nós esse poder agora de anunciar, de levar a palavra, de levar esse amor verdadeiro a outras pessoas. Nos capacite e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia e que hoje você esteja um dia cheio de ação, né? Que você haja bastante, ainda mais para a glória de Deus. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.